Graça e paz, amados. Bom estarmos no culto familiar desta noite ou durante o dia, não seja a hora que você estiver fazendo. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o proteja. Vamos começar com a nossa oração. Pai querido, nós pedimos a bênção do Senhor mais uma vez sobre o teu povo, Pai. Sobre aqueles que estão sofrendo, sobre aqueles que estão passando por momentos delicados e difíceis. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa ajudar o seu povo, Senhor. E em especial, Senhor, aqueles que estão passando por momentos da Covid, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor estenda a sua mão curadora, que o Senhor possa ser a força de cada um e dê a cura, Pai, dê a bênção a todos eles. Muito obrigado por estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Louve a Deus de todo o seu coração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Meus amados, hoje eu gostaria de compartilhar sobre o primeiro milagre de Jesus. E se encontra em João capítulo 2, de 1 a 11. Preste atenção nessa leitura. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia,
achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nos abençoe agora com a sua palavra, fala aos nossos corações, nos edifica e transforma aonde precisa de transformação. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, em nossas vidas, nós passamos por algumas dificuldades, alguns problemas. E esses problemas podem nos trazer grande prejuízo, podem nos trazer muita ansiedade, podem nos trazer muitas tristezas, mas também grandes alegrias. No caso aqui desse texto, houve um milagre. Uma festa de casamento, naquele tempo passado, ela durava cerca de até uma semana. E a principal bebida servida nas festas judaicas era o vinho. O vinho é como se fosse o nosso refrigerante de hoje em dia, numa festa. O vinho é como se fosse o chimarrão lá do gaúcho, ou o café de muitas regiões. Então, ter numa festa de casamento vinho era algo primordial para o judeu. Acontece que esta festa de casamento, no meados mais ou menos desta festa, acabou o vinho. Acabou, vamos dizer, aquilo que provocava a alegria do povo numa festa de casamento. Porque nós sabemos que o vinho, como bebida, ele pode nos deixar até alegre demais. Mas acabou. E naquele momento acontecem algumas coisas para suceder um milagre ali naquela festa de casamento. Assim também, nas nossas vidas, algum momento algo vai acabar. Algum momento vamos passar por um momento de estresse. E nós precisamos de saber como Deus pode nos ajudar nesses momentos difíceis. Nesta festa de casamento, a primeira atitude que a gente vê para um milagre é Jesus ser convidado. Nos diz o texto aqui, no versículo 2, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Veja, Jesus foi convidado para estar nesse casamento, juntamente com seus discípulos e a sua mãe, Maria. A primeira coisa, diante de qualquer momento, eles não convidaram Jesus no momento da falta do vinho, mas eles convidaram Jesus para se alegrar, para estar presente na festa daquele casamento. Muitas pessoas só convidam Jesus para estar nas suas vidas, vamos dizer, quando as coisas parecem que não tem mais solução. Na realidade, Jesus tem que estar todo o tempo nas nossas vidas, todos os momentos. Os casamentos têm que convidar Jesus para estar, desde o momento que casam, desde o momento que assume o compromisso diante de Deus. A pessoa de Jesus, ele tem que ser uma realidade.
Por exemplo, Jesus poderia ser convidado para aquele casamento e até passar despercebido. Tem muitas pessoas que fazem isso com Deus. Chamam Deus para estar na sua vida, mas Jesus fica ofuscado. Jesus parece que não é convidado para estar em todos os momentos. Convida-se no geral, mas no particular não. No dia a dia não. Para lidar com a esposa, para lidar com o esposo, para lidar com os filhos, para lidar com os pais, nas problemáticas dos trabalhos, nas dificuldades do dia a dia. Às vezes Jesus não participa, às vezes até das alegrias, de gratidão, de louvor a Deus. De fato, o noivo fez o que é certo, convidar Jesus para estar na festa do seu casamento. Convide Jesus para estar na sua vida todo o tempo. Todo o tempo Jesus tem que estar nas nossas vidas. Mas mesmo Jesus estando nas nossas vidas, não significa que a gente não vá passar por alguns problemas. Porque Jesus estava presente ali. Mas de repente, diz a palavra do Senhor que acabou o vinho. Versículo 3 diz isso, tendo acabado o vinho. Ou seja, em algum momento vai haver alguma coisa que vai acabar. Talvez você ache que o seu sentimento pela pessoa que você casou está acabando. Ou você pode dizer, eu não amo mais, eu não gosto mais. Ou acabou alguma oportunidade na sua vida, seja de trabalho, seja do que for. Alguma coisa, vamos dizer, secou. Alguma coisa não está bem dentro de você. E quando algo acaba, gera sem sombra de dúvida o que? Apreensão. Com certeza, Maria estava na cozinha. E lá na cozinha, então, informaram para ela, olha, acabou o vinho. E se acabou o vinho no meados, por exemplo, de uma festa, aquilo ia trazer grande transtorno, vergonha para os noivos, vergonha para os pais dos noivos. Então, aquele momento seria um momento de constrangimento, de dizer, podem ir embora, acabou. E muitas pessoas iam sair tristes, como quem dizendo, poxa, eles não sabiam que essa festa ia durar uma semana, porque não se prepararam. Às vezes, alguns problemas surgem por causa de nós mesmos, porque nós não preparamos, porque nós não fizemos ou não tivemos o cuidado necessário para que as coisas pudessem acontecer. É muito fácil a gente acusar os outros. E ali talvez poderia surgir isso, o pai chamar o mestre que era responsável pela festa e falar, a culpa é sua, por que você não falou? Então, sem sombra de dúvida, ia gerar um constrangimento, ia gerar alguma adversidade, alguma tristeza naquele momento. Mas nós vemos aqui uma reação de Maria. A Bíblia diz que Maria, quando percebeu que acabou o vinho, o que ela fez? Nos diz a palavra do Senhor que ela foi até Jesus. E quando ela foi até Jesus, ela disse claramente para Jesus, ela disse, eles não têm mais vinho. O que acontece aqui? Maria identifica o problema, Maria identifica a dificuldade, o acabar do vinho, e o que Maria faz? Ela pega o problema e leva até o Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós temos que fazer após convidar Jesus para estar na nossa vida é a gente levar os nossos problemas até o Senhor Jesus Cristo. É a gente levar aquilo que nós estamos passando. A gente precisa falar com Deus, a gente tem que se abrir diante de Deus, a gente tem que colocar as nossas dificuldades, a gente tem que colocar os nossos problemas. E foi isso que Maria fez, ela identifica e ela não tenta resolver o problema. Ela não tenta resolver porque ela não conseguiria resolver o problema, mas ela sabia quem podia resolver o problema e esse era Jesus. E ela fez o que era certo, pegar o problema, levar até o Senhor Jesus. Faça isso com seus problemas.
ao identificar um problema, ao identificar algo difícil que você não consegue resolver ou que está além da sua possibilidade de solução, leve até o Senhor Jesus Cristo. Vá colocar nas mãos do Senhor Jesus. Mas saiba uma coisa, não é tão fácil. Sabe por quê? Porque existem dificuldades quando nós levamos até o Senhor Jesus. E Jesus mostra exatamente isso. No versículo 4 diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha a resposta de Jesus. Maria não tinha pedido diretamente para ele fazer um milagre, mas indiretamente sim, porque ela identifica e leva para ele. E Jesus percebe isso, que ela queria que fosse feito alguma coisa. E a resposta de Jesus foi uma resposta seca, uma resposta que muito difícil de alguém receber, porque Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? E aí ele diz: ainda não é chegado a minha hora. Vamos dizer em outras palavras, a resposta de Jesus para ela foi: eu não vou fazer o milagre. Sabe, muitas vezes nós mais ou menos entendemos isto. Poxa, eu levei um problema para Deus e parece que Deus me disse não. Parece que Deus disse que não vai fazer. Mas, queridos, isso é uma visão errada da nossa parte. Porque muitas vezes o que Deus quer fazer é provar a nossa fé. E exatamente isso que Jesus aqui estava fazendo. De fato, ainda não era chegado o momento de Jesus fazer milagre. Mas mais ou menos Jesus jogou o problema nas mãos dela. E Maria conhecia Jesus. Maria sabia quem era Jesus. E este é um ponto muito importante diante da necessidade de um milagre, de você conhecer quem é Jesus. E quando Jesus joga para ela, ela tem fé. E aqui é algo importante. Tenha fé. A fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que ela esperava? Um milagre. Então o que ela faz naquele momento? Ela crê. Ela pega o problema, leva as mãos do Senhor Jesus e diante, vamos dizer, desta barreira para o milagre que Jesus apresenta, Maria não se deixa abater pela barreira. Maria não olha para a dificuldade. Maria olha para o senhorio de Jesus, que ele era capaz. Maria olha para a natureza divina de Cristo Jesus. Maria olha para um Cristo que tudo podia. E até mesmo os tempos poderiam ser vencidos por ele. Não precisava de ser daqui uns dias. Maria tinha uma certeza que Jesus podia fazer. E esta é outra coisa que a gente precisa. Quando você levar algo ao Senhor Jesus, creia. E observe o que Maria fez. Quando Jesus disse que não era chegada a hora dele, Maria não ligou para isso. Nos diz a palavra do Senhor no versículo 5, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Olha, ela não permitiu que aquelas palavras demovesse, tirasse a fé que ela tinha. Ela foi direto nos serventes e disse assim: faça tudo o que ele vos disser. A fé é exatamente isso. A certeza absoluta que o Senhor fará, mesmo diante das dificuldades para a realização disto. O que acontece então? A Bíblia nos diz que eles foram até o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que havia ali, naquela festa,
6 talhas de pedra. E nos diz que essas 6 talhas que eram usadas para colocar a água da purificação, para a lavagem dos pés, cada uma levava 2 ou 3 metretas. Uma metreta é mais ou menos 25 litros, 2, 50 litros, 3, 75 litros. Ou seja, mais ou menos tinha ali de água mais de 400 litros de água. E o que sucede, queridos? Aquilo que os serventes fizeram foi exatamente chegar para Jesus. Jesus olha para as talhas e Jesus então diz a eles: enchei de águas as talhas. As águas das talhas haviam sido usadas, sem sombra de dúvida, para lavar os pés dos que estavam visitando. Então estavam vazias. E ele pede, enche de água as talhas, e a Bíblia diz que eles as encheram totalmente. Uma outra coisa importante, queridos, é obedecer a Cristo. Sem sombra de dúvida, aqueles homens olharam e talvez puderam até pensar, para que mais água de purificação? O povo todo já está aqui. Mas para que mais água? E eles obedeciam ao dono deles, e quem pede é Jesus. Mas é interessante que o texto não fala diretamente que eles tiveram dúvida ou qualquer outra coisa. Mas se tiveram dúvidas, eles obedecem. E isso é muito importante para que um milagre aconteça na nossa vida. Obedeça. Obedeça ainda que você não consegue dimensionar o que Deus vai fazer. Obedeça o que o Senhor Jesus pede, ainda que pareça algo totalmente esquisito. Eles precisavam de vinho e não de água para a purificação. Não parecia ter nexo, mas eles obedeceram. Jesus visualiza o milagre numa dimensão muito maior do que nós imaginamos. Ninguém jamais havia imaginado que o Senhor Jesus ia fazer um milagre com água. Mas eles obedeceram. E nos diz a palavra do Senhor que eles pegaram as talhas, encheram de água, e nos fala a palavra do Senhor que Jesus então simplesmente diz: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Veja, desde o início eles foram obedecendo. Depois que encheram de água, Jesus pediu, mostre ao mestre isto. Ou seja, possivelmente eles não tenham nem olhado dentro das talhas, mas eles obedeceram. E quando essa água foi mostrada ali para o mestre, nos diz a palavra do Senhor que a água foi transformada em vinho. E é interessante que esse vinho era melhor do que o primeiro. E o que era comum era servir primeiro o vinho bom e deixar o vinho ruim para o final. E quando foi experimentado, né, aquela água transformada em vinho, nos diz aqui que era muito superior àquele vinho. Era muito melhor. Queridos, é isso que Cristo faz. Eu quero pegar uma analogia aqui. A água, as características da água, quais são? A água é insípida, a água é o que mais? Inodora, e a água é incolor. Às vezes a nossa vida está semelhante à água, não tem cor. Às vezes parece que não há brilho na nossa vida, uma tristeza. Não tem gosto. Às vezes a nossa vida parece que não tem gosto, não tem sabor, não tem cheiro. Parece que tudo que nós temos está caindo, está rompendo. Às vezes o casamento está assim, sem gosto, sem sabor, sem nada. E às vezes a nossa vida está assim, estamos às vezes dentro de um vazio, uma tristeza.
Parece que dá vontade de desistir de viver. Mas o que acontece quando nós colocamos nas mãos do Senhor? Jesus faz um milagre. O milagre de transformar aquela água em um precioso vinho. E o vinho tem o quê? O vinho tem gosto. O vinho tem cheiro. E o vinho tem cor. E por isso eu quero concluir dizendo para você, como é que está a sua vida? Como é que está a festa dentro do seu ser? Perdeu a beleza? Você não consegue dizer para os outros que as coisas não vão bem? Às vezes é uma amargura aqui, uma tristeza ali. Você já chegou à consciência que você precisa de um milagre? Então, comece fazendo o que o noivo fez. Convida Jesus para estar na sua vida. Mas não deixe Jesus ao lado. Especialmente quando as coisas estão boas. Coloque Jesus no centro. E aí faça como Maria. Identifica o problema, mas não carregue sobre os seus ombros, não. Maria pega o problema, leva até Jesus, leve até Jesus. Aí você, poxa, mas Jesus está demorando. Jesus parece que não vai fazer o milagre. Creia, ainda que pareça ser algo impossível. Jesus disse a ela que não ia fazer o milagre. Não era chegada a hora. Você simplesmente está pensando assim? Não é chegada a hora de Deus fazer isso na minha vida. Não sei nem quando vai chegar essa hora. A fé rompe com isso. E era exatamente isso que Jesus estava mostrando. A fé tem que ser algo a mais. Não pode ser algo simples. Tem que ser algo a mais. E Maria foi até os serventes e disse, faça tudo o que ele vos pedir. E aí você tem que ter fé em Deus e saber que ele vai fazer. Obedeça o que Jesus mandar. Poxa, parece esquisito isso. Eu sei que Deus está me colocando isso, mas eu acho que não vai dar certo. Não pense assim. O impossível é possível ao Senhor Jesus Cristo. Coloque nas mãos de Deus, faça o que Ele vos mandar. Talvez Deus está querendo que você vá e converse novamente. Deus está querendo que você faça alguma coisa. Obedeça. E quando eles obedeceram, Jesus transformou aquela água inodora, insípida, incolor, em um precioso vinho. O melhor. Creia, Ele pode fazer o melhor na sua vida. Coloque a sua vida agora nas mãos do Senhor. Ore comigo. Não sei o que se passa na sua vida, não sei o que está acontecendo, mas você sabe. Abaixe a sua cabeça, ore comigo. Diga ao Senhor, Senhor, eu convido o Senhor para estar nessa área da minha vida, mas não só nessa área, mas em toda. E eu quero dar importância ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Esse problema que eu estou passando, Senhor, eu quero pôr nas suas mãos agora. Coloque o problema nas mãos do Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, eu creio. Parece que eu não estou vendo nada, parece que tudo está escuro, eu não sei. Não sei se o Senhor vai fazer, talvez o Senhor não tenha tempo para mim. Vença isso no seu coração. Coloque nas mãos do Senhor, creia nele, confie nele e obedeça o que ele falar para você. Ainda que pareça algo esquisito, obedeça o que o Senhor falar ao seu coração. Creia nisto. Talvez ele vá usar algumas áreas que parece que estão vazias na sua vida. E ele está pedindo para você fazer alguma coisa. Obedeça. Creia. E aí então, ele vai transformar essa água que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem sabor, em algo saboroso. Algo que tem cheiro. Algo que tem cor. A sua vida precisa ganhar um brilho. Creia nisso. Pai, faça um milagre na vida das pessoas e que eles perseverem, creiam e o Senhor glorifique o seu santo nome sobre a vida de todos. Cura, Senhor. Transforma, Senhor Deus, aquilo que perdeu o brilho, seja o casamento, seja a vida pessoal,
Transforme, Pai, e faça um milagre ali, para a glória do Teu nome. Estenda sua mão agora, Senhor, e produza os seus milagres pela fé de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus o abençoe. Um grande abraço. Mas antes eu quero dizer uma coisa. Nós vamos agora interromper o nosso culto no lar. Não que nós vamos deixar de fazer. Você agora aprendeu como faz. Medite e o faça. Mas porque agora vamos voltar para o templo nas quartas-feiras e vamos continuar a estudar sobre os milagres de Jesus. Por isso que nós falamos sobre o milagre hoje. E nós queremos que você vá até o templo nas quartas-feiras, às 20 horas, para que nós possamos estar em reunião de oração e possamos ouvir mais dos milagres de Jesus. Tá bom? E de vez em quando nós vamos colocar, sim, alguma mensagem. Mas que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, querido.